Oi gente, tudo bem? Então hoje eu resolvi vir gravar mais um vídeo respondendo perguntas. Eu acho que é uma forma de realmente trazer respostas que fiquem aqui e não só lá no Instagram. Mas me segue lá também, que é importante, eu sempre tô interagindo com vocês lá. E já dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve se não for inscrito e vamos pro vídeo. Bom, a Nanda Viana perguntou como desenvolver a espiritualidade em casa. Quando a gente pensa, eu já gravei um vídeo falando sobre desenvolvimento, saiu semana passada, inclusive, essa semana, já assiste lá, vou colocar o card aqui. E eu falei bastante sobre os tabus e o que a gente acha que é desenvolvimento mediúnico, o que não é. E muitas pessoas acreditam que desenvolvimento mediúnico é, de fato, estimular manifestações em casa. Então ficar estimulando psicografia, ficar estimulando incorporação, e não é bem isso. O desenvolvimento é um passo antes, porque se você não desenvolver da forma correta, né, que é entender o que está acontecendo com você, aprender a lidar com tudo isso, aprender a diferenciar as energias que estão à sua volta, aprender a bloquear o que você não quer, ressignificar seus gatilhos, enfim, várias questões. Se você não aprende a fazer isso antes de querer ter manifestação, você só vai atrair manifestações de seres que estão em dimensões inferiores, eles querem brincar com você. Tem muitos seres que querem obsediar, que querem fazer de tudo, né? Assim como os seres humanos, os espíritos também. Então, se você escolhe, né, desenvolver, se você escolhe estimular a mediunidade em casa, sem acompanhamento, realmente não é interessante. Assim como no meu caso, eu estimulei num centro espírita e não foi interessante, né? Porque não adianta você querer estimular uma coisa sem você antes saber lidar com isso e saber o que está acontecendo à sua volta, né? É a mesma coisa de você querer já sair pilotando um avião sem saber o que é cada botão, o que significa cada coisa. Você vai ali causar um acidente e vão acontecer coisas que não são legais, porque você não sabe o que você está fazendo, apesar de você ter o instrumento ali, que é o avião e que é a mediunidade, né? Então a gente precisa aprender a lidar. E aí, nesse caso, desenvolver a mediunidade pode ser feito em casa, sim, e deve ser feito em casa, no sentido de não se limitar a uma religião, não se limitar a um fator externo para você desenvolver a sua mediunidade, porque isso vai acontecer sempre, diariamente, toda hora, todo minuto você vai ter oportunidades de aprender mais sobre você, de aprender mais sobre o plano espiritual. Então não é necessário você se fechar numa caixinha de que tem que ser de terça e quinta às 8 horas, não precisa, né? Você vai trazendo isso, você pode até ir, mas você tem que trazer isso pra sua vida, né? E não achar que são duas coisas separadas. E acho que isso é o mais importante quando a gente fala de mediunidade, né? Tirar esse tabu de que mediunidade é algo atrelado a um fator externo. Não, a mediunidade existe em você porque você é um espírito vivendo uma experiência humana. E você não tá nessa vida por acaso, você não tá aqui a passeio, né? A gente tá aqui pra aprender, pra materializar o que o plano espiritual instruiu, né? De forma intuitiva, mas dessa forma. E a gente não tá aqui só pra ficar materializando coisas que não façam sentido e nem só pra ficar vivendo o plano espiritual, esquecendo que a gente tá num planeta material, né? O Sérgio fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou se eu já vi extraterrestre em projeções ou em flashback dormindo, ou algo do tipo. E por incrível que pareça, quem assistiu o vídeo da ayahuasca, né, eu cheguei a comentar que quando eu tive uma jornada em casa, eu vi ET, conversei com ET, então sim, já tive esse tipo de experiência. Mas como eu já expliquei também, eu nunca forcei projeção astral. As que aconteceram comigo foi de forma natural. Eu não gosto de estimular a projeção, né? Normalmente a gente vê o pessoal que busca essas coisas espirituais, tudo, e todo mundo, não, tem que fazer projeção, mas eu nunca gostei, e eu nunca me senti confortável, e eu acho que tem um motivo pra isso. Eu tô aqui nessa experiência, vivendo,
do jeito que eu preciso pra materializar o que eu vim materializar, né? Então não tô dizendo que é errado quem faz projeção, eu tô dizendo que na minha vivência eu não acho interessante nesse momento. Pode ser que amanhã eu ache, né? Mas enfim, então as experiências que eu tive com ETs foram algumas, principalmente depois realmente que eu tomei ayahuasca. Eu comecei a ter, eu tive umas 3 depois disso. A primeira foi, as 2 primeiras, né, foram nessas projeções que eu tive com a jornada em casa. E aí eu não via nenhum ET, não é que eu tava vendo nada, eu me via no universo, assim, sabe? E conversando com esses extraterrestres. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, eu lembro que eu perguntei, tal pessoa é uma pessoa tão ruim na época, né, limitada. Hoje eu sei que não tem nada disso, mas é uma pessoa tão ruim, por que ela, sabe, tem tanto dinheiro, se dá tão bem, sabe, tem prosperidade, assim, de dinheiro e tal. E aí o ET só respondeu, porque ela gosta de dinheiro. E isso esclareceu a minha mente, assim, caraca, verdade, como assim? E é justamente isso, assim, você gosta de uma coisa, você vai atrair isso, e ponto final. Então foi essa a resposta que eu tive com ETs, porque eu fui direcionada, tipo assim, se um dia você encontrar com um ET numa projeção, faz uma pergunta, já aproveita. E aí eu fiz isso e foi muito bom. Depois eu tive umas 2 experiências de dormir. Aí eu tava quase dormindo e aí eu me via, não é que eu me via, eu continuava na minha cama, só que eu começava a ouvir barulho de bisturi batendo no metal, sabe? E eu sabia que tinham ETs, porque a voz era bem de ET mesmo, metalizada também, e eu sentia algumas partes do meu corpo frias, assim. Então eu sabia que eles estavam mexendo em mim, né, de alguma forma. Então eu vi meio que essa cirurgia espiritual em uma projeção. E depois eu tive um sonho, eu não lembro se foi antes ou depois da ayahuasca, eu não lembro. Mas esse sonho foi muito legal. Eu lembro que eu entrei numa nave, eu tava em outro lugar, assim, não era no Brasil. E eu entrei numa nave, e aí sentei lá e comecei a fazer um curso. E eu lembro que era um dos pleiadianos, né? E aí eu fiz um curso lá, acordei depois de ter finalizado o curso. E foi isso, essas foram as minhas experiências com extraterrestres. Sempre com projeção astral, eu nunca vi, né? Como o Laércio Fonseca, ele tem um contato muito mais próximo, né? O meu foi só em projeção mesmo, mas foram muito vívidas, assim, muito reais mesmo. Principalmente essas das cirurgias, porque eu sentia no meu corpo, né, mexendo, então foi bem real. E esses extraterrestres, só fechando aqui, eles são muitos, né, estão auxiliando mesmo no planeta. Então tem os Abrian, os Pleiadianos, enfim, tem vários. E eles estão auxiliando mesmo nessa parte de ascensão planetária, né? Então, por isso que a gente, quando tá despertando, pode ter contato com eles de alguma forma. E aí a X Melissa Moraes perguntou se eu já tive projeção astral. Como eu falei, já. Nesse caso eu contei com os ETs. Eu tenho até um vídeo, eu vou colocar no card aqui, que eu gravei, eu comentei sobre uma projeção que eu tive, que uma outra pessoa que eu conhecia teve a mesma projeção. Então ela se viu no mesmo lugar comigo. E foi bem interessante, a gente tava numa cidade astral e também pra fazer um curso. Eu vivo fazendo curso no astral, viu? É muito bom. Mas, enfim, então essa projeção eu tive. Eu tive uma projeção com 11 anos. Eu não sei se eu postei esse vídeo, mas 11 anos não, acho que eu tinha uns 10. Por aí. Eu tive a minha primeira projeção, assim, que eu lembro, foi com a minha avó. Ela tinha falecido, tinha uns 2 anos. E aí ela veio me buscar um dia e eu vi ela me buscando, me levando lá pelo céu. E aí eu vi a gente numa sala também, sempre estudando, gente. Eu vi a gente numa sala e ela tava ensinando inglês pros alunos. E ela falava, olha, eu tô trabalhando aqui, eu tô muito feliz. E ela tava bem mais jovem, assim, sabe, com a feição, assim, porque ela faleceu bem velhinha, não bem velhinha, ela tinha 72 anos, mas ela tinha uma aparência bem de velhinho, sabe? E todo o cabelinho branco, tudo. E hoje a gente sabe que 72 anos é jovem, né? Mas na época ela tava
doente, assim, tudo. Então eu vi ela bem nova, com cabelo escuro, assim, e dando aula. Então foi a minha primeira projeção, eu nunca esqueci, contei pra minha mãe e até hoje eu lembro. E aí depois dessas tiveram muitas paralisias do sono, algumas projeções, então, mas eu nunca estimulei, não é um tipo de coisa que eu vou atrás, sabe? Eu vou fazer um exercício para... Não, eu não faço isso, porque eu não quero, tá? Não porque é errado. A Lígia perguntou como foi a minha primeira incorporação. E eu até tinha respondido lá no Instagram que eu não lembro exatamente da primeira incorporação, porque eu comecei chorando muito, né? Eu chorava, saía correndo, ficava mal, ficava angustiada. E aí eu comecei aí nesse centro, né? E eu acho que eu cheguei... Foi nesse centro, foi a minha primeira incorporação. Eu não lembro o dia exatamente, mas era assim, toda vez que eu ia tomar um passe ou fazer uma sessão de desobsessão, né? Toda vez eu incorporava, sabe? Então, basicamente, provavelmente foi assim, né? Eu tava numa desobsessão e aí eu começava a sentir todo tremendo, começava a chorar. E aí eu incorporei, aí eu comecei a sair correndo. Eu acho que eu lembro que foi a primeira vez, eu só não sei se foi a primeira vez. Eu tava até com o vestido Tomara que Caia e o pessoal ficou morrendo de medo, né? Porque eu tava bem louca assim. E aí depois eu nunca mais eu nunca mais fui de vestido com essas coisas porque eu fiquei com medo, né? Mas eu saí correndo, aí tiveram que me segurar. E eu tinha muita força quando eu tava incorporando. Eu tirava todo mundo de perto de mim, ninguém conseguia me segurar mesmo, sabe? Era bem difícil, precisava de umas 4 pessoas. E aí eu ficava chorando, aí depois eu falava que, ela é minha, ela é minha. Muito doido, né? E enfim, então acho que foi essa primeira que eu tava com esse vestido, que depois eu fiquei assustada, nunca mais fui com esse vestido. E foi a primeira vez também que o pessoal me viu incorporando, então acho que foi dessa primeira vez mesmo. Eu tava no centro, numa desobsessão, e aí eu comecei a tremer, chorar, e quando eu fui ver eu já tava incorporada lá. Só que eu não conseguia falar muita coisa, eu só chorava. Eu não conseguia me comunicar mesmo. Depois, com o tempo, eu fui me comunicando. Mas aí depois, quando eu fui fazer o desenvolvimento certinho, né, que eu fiz sozinha, né, através do despertar e tudo mais que eu já falei, foi quando eu resolvi, eu escolhi não ficar incorporando, porque eu não gosto, né? Eu não acho uma sensação legal, perder o controle, não gosto. E até quando a gente eleva, né, a nossa vibração, através dessas curas e tudo mais, a gente consegue se conectar com seres que não vão ficar forçando a gente a incorporar, só se a gente quiser mesmo, né? A não ser que seja, por exemplo, o preto velho, eu deixo ele incorporar um pouquinho, mas não muito, ele sabe, eu não fico tendo a experiência total, mas eu falo igual ele fala, então é uma meia incorporação. E é do jeito que eu me sinto confortável, então, enfim. A Lígia também perguntou se eu sei quem é o meu mentor espiritual, e se sim, como ele se apresentou. E não, você acredita? Na verdade, eu não sei quem é o meu guia espiritual. Ele nunca quis se apresentar pra mim. Uma vez eu perguntei pra ele, ele falou, não tem necessidade de você saber. E aí eu nunca mais perguntei. E eu perguntei isso pra ele tem uns 5 anos. E ele conversava muito comigo no começo do despertar, porque eu também ficava chamando toda hora, né? E aí ele falava que não era só ele, que existia todo um grupo, né, de seres me auxiliando na minha jornada, assim como de todos, né, existe um grupo de seres auxiliando, e aí eu quis saber quem era, e ele falou, não tem necessidade de você saber quem eu sou. Ele não quis falar. Eu tenho a sensação que é um homem, mas também não tenho certeza, e enfim, e aí ele não quer me falar. E aí teve uma época que eu conversava muito com a minha avó mentalmente, e aí ela falou pra mim, né, Lu, quando você não me sentir mais, quando você não conseguir mais conversar comigo, é porque eu, né, fui pra outra dimensão. Ela comentava assim. Depois eu fui entender o que era essa outra dimensão, que realmente os seres, eles ficam ali por um período, né, como a vivência deles na última vida, e depois eles vão pra próxima, né?
Então ela me avisou e ela conversava muito comigo. Então a minha avó, eu sabia que era ela porque eu sentia a energia dela, né? E ela era muito amorosa falando comigo, assim, então eu sentia uma conexão muito forte. E ela me ajudou em vários momentos. Às vezes eu chorava, minha mãe ficava doida, porque teve uma época que eu tive um emprego muito ruim, assim. O meu chefe era muito ruim comigo, e aí eu chegava em casa chorando, triste, né? E aí, uma vez eu cheguei em casa muito triste, chorando, e aí falei, mãe, vou tomar banho. E a minha mãe, tipo, nossa, tadinha, né? Não sei como ajudar. Aí eu fui tomar banho, e a minha mãe fui tudo. Aí conversei com a minha avó no banho, fiquei super, nossa, muito bem depois. E aí saí do banho, tipo, nossa, mó animada. Aí minha mãe, ué, mas ela entrou chorando e saiu mó feliz. Aí depois de um tempo a minha mãe se acostumou, porque normalmente era isso que acontecia. Eu ficava mal, aí algum ser conversava comigo e eu ficava bem. Então a minha avó, eu sabia que era ela. O meu guia, eu não sei quem é, ele não me fala quem é. O meu mentor, né, um dos meus mentores, que é o Preto Velho, ele se apresentou assim que eu fui abrir a primeira turma do Despertar da Mediunidade. O Preto Velho se apresentou pra mim e disse, ó, eu tô com você nesse trabalho e a gente vai trabalhar junto. Então falou pra eu confiar, que tava tudo certo, que esse plano já tava há muitos anos, há muito tempo sendo construído e tudo mais. Então ele já veio conversar comigo, e desde quando eu lancei o curso do Despertar da Mediunidade, eu tenho um contato muito mais próximo com o Preto Velho. E o meu guia tá sempre comigo, mas eu não sei quem é. E, sinceramente, pra mim o que importa é a energia dele. Eu consigo diferenciar a energia dele, o jeito dele falar comigo. Muitas vezes ele é mais, não rude, ele é muito direto. E é exatamente o tipo de gente que eu gosto, gente que é direta comigo, sabe? Então ele é bem do jeito que eu gosto, que eu consigo entender rápido. Quando ele tem que me falar, ó, você errou aqui, vamos falar isso aqui. Então ele já me fala direto, não fica sabe? Ele é o que ele tem que ser comigo, sabe? E é muito bom. Então, pra mim, meio que tanto faz quem é, entende? E acho que tenho quase certeza que pra ele também, tanto faz. O Lucas falou, Lu, os animais domésticos têm algum papel no meio espiritual? Tem, eles têm a vivência deles como como que eu posso dizer? Como um grupo, né? Assim como nós, seres humanos, somos um grupo, buscando evolução desse grupo, né, tudo mais, eles também têm o papel com o grupo deles, mas eles também auxiliam muito a gente espiritualmente. Até no último vídeo, respondendo perguntas, eu falei bastante sobre isso. Sobre como os gatos, os cachorros, eles auxiliam na nossa jornada. E é bem legal o trabalho que eles fazem, assiste lá que eu explico bem no vídeo respondendo perguntas da semana passada. A Aline Martins falou, Lu, o que você indica para quem é médium de cura? Bom, independente da mediunidade, se você é médium natural, não sente nada, médium empata, manifestação, médium de cura, independente, primeiro passo, desenvolvimento mediúnico, né? Se você não sabe o que é desenvolvimento mediúnico, como eu falei, tem um vídeo que eu gravei essa semana sobre isso, o que é o desenvolvimento mediúnico, para você entender. Mas primeiro passo, desenvolvimento mediúnico. Isso já vai te dar, assim, expandir muitos horizontes, né? Vai te dar muito mais controle sobre o que você quer fazer com essa mediunidade, como que você vai trabalhar, como que isso vai se alinhar com a sua forma de viver, com a sua forma de ser. Então, desenvolvimento. Agora, para médiums de cura, além do desenvolvimento, eu recomendo muito o trabalho, de fato, de doação de energia. Porque você tem um nível de energia, um fluido vital, né, muito grande. A gente tem, quando a gente nasce, a gente vem com um fluido vital, que é o que dá a vida, gente, é o sopro de vida, né? E ele acompanha a gente até o fim da nossa vida, quando ele acaba e a gente desencarna, porque acabou a nossa vivência ali.
O médium de cura, ele vem com muito fluido vital, ele vem com mais do que o necessário, porque ele tem que doar esse fluido vital, né? Quando ele não doa, ele pode sentir várias coisas desagradáveis, ele pode sentir uma ansiedade muito grande, uma coisa muito acelerada, porque ele tem muito, né? Muito fluido. Então, começa a doar, sabe? Vai com plantinhas, com bichinhos, se conecta, né, com a espiritualidade superior, se visualiza emanando energias positivas, coisas boas para aquele serzinho, né, pra plantinha, enfim, começa assim, pra você ir doando essa energia, pra não ficar tão excessivo em você. E aí quando você se sentir segura depois do desenvolvimento mediúnico, né, aí você pode começar a doar essa energia para outras pessoas também. Inclusive tem casos de pessoas, né, que estavam à beira da morte, e aí com essa doação de fluido vital de um médium de cura, a pessoa conseguiu de fato voltar à vida e ter mais um tempo ali, ganhar mais um tempo de vida. Então é bem importante esse trabalho. E para outros tipos de mediunidade, eu sempre dou essa opção, né? Você pode trabalhar de um jeito ou de outro, que nem eu comecei como médium de corporação, mas eu prefiro trabalhar de outro jeito. Mas o médium de cura, ele precisa trabalhar doando energia mesmo, não tem jeito. Aí você pode procurar, né, outros trabalhos também, tem o reiki, tem doação de passe magnético, enfim, tem várias formas de você doar essa energia, mas o importante é você doar, né, porque você veio com isso a mais. Gente, lembrando que a gente vai abrir a jornada para o Despertar da Mediunidade, vai acontecer do dia 25 ao dia 28 de janeiro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever lá na jornada, tá bom? Para quem acabou de descobrir que é médium, não sabe se é médium, se o que tem que fazer, qual é o primeiro passo. Então essa jornada é uma jornada 100% gratuita, 100% online, onde você vai conseguir mesmo acompanhar, né, entender o que está acontecendo com você e já vai conseguir começar esse desenvolvimento de uma forma segura, né, e tirando as suas dúvidas, tá bom? E a última pergunta é a da Luísa. Ela falou assim, minha xará, Lu, porque às vezes eu erro tanto com a minha intuição, não tem nada a ver com estar alinhada com o universo? Então, é super normal errar com a intuição, todo mundo vai errar em algum momento, em vários momentos, e o grande lance da intuição é o treino, né? Você tem que treinar, então, e saber, né, que a intuição ela é uma urgência. Então, tô saindo de casa, me veio do nada pra eu fechar a janela. Mas não tem motivo, nem vai chover, eu vou ficar pouco tempo fora de casa. Eu tenho que deixar aberta porque para ventilar a casa. Então você tirou da sua, você racionalizou uma urgência que é fecha a janela, né? E aí você chega na sua casa depois e tá tudo cheio de água porque você não fechou a janela e choveu de um jeito que nunca tinha chovido e molhou sua casa, né? Então, ou você pode chegar e não ter acontecido nada. Mas assim, a grande questão é a urgência. Veio a vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Não pensa, né? Não fica, mas não precisa ficar pensando mais, né? Veio a urgência, vai lá e faz, acabou. Isso é seguir a intuição. E aí quanto mais você faz, mais você fica afiada, né? Com essa urgência que vem pra você, você fala, opa, eu senti isso aqui, da última vez que eu senti isso, que eu fiz, realmente foi a minha intuição, então eu vou fazer de novo, né? E aí a sua própria mente fica condicionada a ir seguindo a intuição quando ela vem, sem ficar questionando, né? É criar um hábito mesmo de ouvir a intuição. E aí, claro, né? Existem várias outras coisas, é legal também o desenvolvimento mediúnico, porque você vai entender a reconhecer seus gatilhos, por que às vezes você não ouve sua intuição, será que existe algo mais profundo que não tá deixando você olhar pra isso, como perceber se é uma intuição, se é uma paranoia, se é um outro ser querendo falar alguma coisa. Então é legal isso, mas você já pode ir treinando aí a afiar a sua intuição pra ver se ela, né, acaba ficando mais alinhada com você mesmo. E vão ter momentos que você não vai sentir mesmo, que você vai ter mais dificuldade.
são momentos que a gente passa na nossa vida que são mais complicadinhos, né, de sentir, então é normal, mas o ideal é que sempre que você sentir, você faça. E eu vou responder uma última pergunta que eu não ia responder, mas vou responder. Do Henrique, ele falou assim, eu estou me sentindo bloqueado para acessar o campo espiritual. Então, existe uma questão que eu explico, né, na jornada, que a mediunidade, ela tem picos, né? A nossa espiritualidade, assim como tudo na vida, tem altos e baixos, né? E a mediunidade, a nossa sensibilidade, ela passa por esses altos e baixos. Então, você pode ter sentido essa vontade de desenvolver a sua mediunidade pelo amor, né? Eu quero entender como funciona, eu quero compreender o plano espiritual. E aí você foi lá e começou a desenvolver, começou a aprender tudo isso, mas você ainda não tá sentindo, né, algo tão forte. Mas esse pico, ele vai vir, pode demorar 1, 2, 3 anos. Esse pico, ele vai chegar, né? Como eu falei, tudo tem altos e baixos. A gente tem fases mais espirituais, fases mais materiais, e é normal. O importante é que quando você chegar nesse pico, né, de mediunidade, de conexão, você vai sentir, você vai ter muito mais estrutura para lidar com tudo aquilo, e aí você vai conseguir usar de uma forma útil, entende? Então não quer dizer que você, não tô me sentindo conectado agora, não quer dizer que tem alguma coisa errada, que você tá fazendo alguma coisa errada, ou que não é pra você, não tem nada disso. Quer dizer que você tá vivendo num momento mais material, e que você vai passar por um momento mais espiritual, e aí você vai estar preparado para lidar com isso, né? E por espiritual eu falo não só ver espíritos, se comunicar com seres, não, se comunicar e se conectar com o seu próprio espírito também. Isso é espiritual, né? Autoconhecimento é espiritual. Então vai chegar um momento em que a vida começa a trazer situações onde, sei lá, eu tava trabalhando, fui demitido, teve uma perda na minha família, passei por um processo depressivo. Tudo isso são processos espirituais. E quando a gente tá preparado para lidar com tudo isso, é muito mais fácil, né? Como foi o meu caso, eu tô vendo um pássaro ali. Como foi o meu caso, eu não tava preparada, e aí veio uma onda muito grande, eu pedi demissão, veio depressão, veio várias coisas e eu não tava pronta, e aí eu entrei em depressão mesmo, né, e ansiedade, tudo. Então é muito bom a gente estar pronto pra isso. Então nada é em vão, você não precisa ter sintomas, né, de mediunidade pra ter mediunidade, pra trabalhar isso em você, né, os sintomas não são a mediunidade. Então é isso, tá? É que às vezes a gente acha que a gente devia estar sentindo uma coisa e não tá, e na verdade nem devia estar sentindo, né? Então se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag pergunta pra Lu, e a gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever na jornada do Despertar da Mediunidade, vai acontecer do dia 25 ao dia 28 de janeiro, e eu te vejo por lá, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!